O Evangelho de Tomé. A mensagem do Cristo. Estas são as palavras secretas de Jesus, o vivo, que foram escritas por Dídimos Tomás. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Quem procura, não cesse de procurar até achar, e quando achar, ficará estupefato, e quando estupefato, ficará maravilhado, e então terá domínio sobre o universo. Jesus disse: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. O reino está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. O homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá, porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. Perguntaram os discípulos a Jesus: queres que jejuemos? Como devemos orar? Como dar esmola? E quais os alimentos que devemos tomar? Respondeu Jesus: não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso, porquanto todas essas coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há nada velado que por fim não seja revelado. Bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna leão. Ele disse: o homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar, puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos, mas entre os pequenos, o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse Jesus: saiu o semeador, encheu a mão e lançou a semente. Alguns grãos caíram no caminho, vieram as aves e os cataram. Outros caíram sobre os rochedos. Não deitaram raízes para dentro da terra, nem mandaram brotos para o céu. Outros ainda caíram entre espinhos, que sufocaram a semente e o verme a comeu. Outra parte caiu em terra boa e produziu fruto bom rumo ao céu. Produziu 60 por uma e 120 por uma. Disse Jesus: eu lancei fogo sobre a terra, e eis que o vigio até que arda. Este céu passará, e passará também aquele que está por cima deste. Os mortos não vivem, e os vivos não morrerão. Quando comieis o que era morto, vós os tornáveis vivo. Quando estiverdes na luz, que fareis? Quando éreis um, vos tornastes 2. Mas, quando fordes 2,
que fareis? Os discípulos perguntaram a Jesus: Sabemos que nos vai deixar. E quem será, então, o nosso chefe? Respondeu-lhes Jesus: No ponto onde estais, ireis ter com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. Disse Jesus aos seus discípulos: Comparai-me e dizei-me com quem me pareço eu. Respondeu Simão Pedro: Tu és semelhante a um anjo justo. Disse Mateus: Tu és semelhante a um homem sábio e compreensivo. Respondeu Tomé: Mestre, minha boca é incapaz de dizer a quem tu és semelhante. Replicou-lhe Jesus: Eu não sou teu mestre, porque tu bebeste da fonte borbulhante que te ofereci, e nela te inebriaste. Então levou Jesus Tomé à parte e afastou-se com ele, e falou com ele 3 palavras. E quando Tomé voltou a ter com seus companheiros, estes lhe perguntaram: Que foi que Jesus te disse? Tomé lhes respondeu: Se eu vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, vós haveríeis de apedrejar-me, e das pedras romperiam fogo para vos incendiar. Disse-lhes Jesus: Se jejuardes, cometereis pecado. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmolas, prejudicareis ao vosso espírito. Quando fordes a um lugar onde vos receberem, comei o que vos puserem na mesa e curai os doentes que lá houver. Pois o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim o que sai da boca. Isto vos tornará impuros. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, prostrai-vos de rosto em terra e adorai-o. Ele é vosso Pai. Talvez os homens pensem que eu vim para trazer paz à terra, e não sabem que eu vim para trazer discórdias à terra, fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, e filho contra pai, e serão solitários. Eu vos darei o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mão tangiou, e que jamais surgiu no coração do homem. Perguntaram os discípulos a Jesus: Como será o nosso fim? Respondeu-lhes Jesus: Descobristes o princípio para saberdes o fim. Onde há princípio, ali também haverá fim. Feliz de quem está no princípio, também conhecerá o fim, e não provará a morte. Disse Jesus: Feliz daquele que era antes de existir. Se vós fordes meus discípulos e realizardes as minhas palavras, estas pedras vos servirão. Há no vosso paraíso 5 árvores, que não se movem no verão e no inverno, e cujas folhas não caem. Quem as conhecer, esse não provará a morte. Disseram os discípulos a Jesus: Dize-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Respondeu-lhes ele: Ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor que todas as sementes, mas, quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. Disse Maria a Jesus: Com quem se parecem os teus discípulos? Respondeu Jesus: Parecem-se com garotos,
que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixai-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Por isso, vos digo eu, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo, cingi os vossos quadris com força, para que os ladrões não encontrem caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência, que conhece o tempo da colheita e de foice na mão ceifará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças de peito a mamarem, e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe eles: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Disse Jesus: eu vos escolherei 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles aparecerão como um só. Seus discípulos pediram: mostra-nos o lugar onde tu estás, porque nós o devemos procurar. Respondeu-lhes ele: quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um ser luminoso, e ele ilumina o mundo inteiro. Se não o iluminar, ele é treva. Ama a teu irmão como a tua própria alma, e cuida dele como a pupila dos teus olhos. Tu vês o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu próprio olho. Se tirardes a trave do teu próprio olho, verás claramente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se não jejuardes em face do mundo, não achareis o reino. Se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: eu estava no meio do mundo e me revelei a ele corporalmente. Encontrei todos ébrios e não encontrei nenhum deles sedento. E minha alma sofria dores pelos filhos dos homens, porque eles são cegos no seu coração e nada enxergam. Assim como entraram no mundo vazios, querem sair do mundo vazios. Agora estão bêbados e só se converterão se abandonarem o seu vinho. Jesus disse: se a carne foi feita por causa do Espírito, é isso maravilhoso. Mas se o Espírito foi feito por causa do corpo, isso é a maravilha das maravilhas. Eu, porém, estou maravilhado diante do seguinte: como é que tamanha riqueza foi habitar em tanta pobreza? Disse Jesus: onde há 3 deuses, são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode um médico curar os que o conhecem. Jesus disse: uma cidade situada num monte e fortificada não pode cair, nem pode permanecer oculta. O que ouvirdes com um ouvido, anunciai-o com o outro
do alto dos telhados. Porque ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo do velador, nem em lugar oculto, mas sim no candelabro, para que todos os que entram e saem vejam a luz. Quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Jesus disse: ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo, se antes não lhe ligar as mãos. Só depois pode saquear-lhe a casa. Não andeis preocupados da manhã até a noite e da noite até a manhã, sobre o que haveis de vestir. Perguntaram os discípulos a Jesus: em que dia nos aparecerás? Em que dia te veremos? Respondeu Jesus: se vos despojardes do vosso pudor, se como crianças tirardes os vossos vestidos e os colocardes sob os vossos pés, percebereis o Filho do Vivo e não conhecereis temor. Muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que vos digo, e não achastes ninguém que vô-las pudesse dizer. Virão dias em que me procurareis e não me achareis. Os fariseus e escribas tiraram a chave do conhecimento e a ocultaram. Nem eles entraram, nem permitiram entrar os que queriam entrar. Vós, porém, sede inteligentes como as serpentes e simples como as pombas. Disse Jesus: uma videira foi plantada fora daquilo que é do Pai, e como não tem vitalidade, será extirpada pela raiz e perecerá. Jesus disse: aquele que tem algo na mão, esse receberá, e aquele que não tem, esse até perderá o pouco que tem. Sede transeuntes. Disseram-lhe os discípulos: quem és tu que nos dizes tais coisas? Respondeu-lhes ele: pelas coisas que eu vos digo, não conheceis quem sou? Vós sois como os judeus, que amam a árvore e detestam seu fruto, ou amam o fruto e detestam a árvore. Disse Jesus: quem blasfemar contra o Pai, receberá a graça. Quem blasfemar contra o Filho, receberá a graça. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não receberá a graça, nem na terra, nem no céu. Não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos, que não produzem frutos. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. O homem mau tira coisas más do tesouro mau do seu coração. Fala coisas más da abundância do seu coração. Desde Adão até João Batista, não há ninguém maior entre os nascidos de mulher do que João Batista, porque seus olhos não foram violados. Mas eu disse: aquele que entre vós se tornar pequeno, conhecerá o reino e será maior do que João. O homem não pode montar em 2 cavalos, nem pode tender 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, ou amará um e odiará o outro. Nenhum homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo. Não se deita vinho novo em odres velhos, com medo de que se rompam. Vinho novo se deita em odres novos, para que não se percam. Não se cose um remendo velho em roupa nova, para não causar rasgão. Se 2 viverem em paz e harmonia na mesma casa, dirão a um monte: saia daqui, e ele sairá. Disse Jesus: felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele e a ele retornareis.
Se os homens vos perguntarem de onde viestes, respondei-lhes: nós viemos da luz. Lá onde ela nasce de si mesma, surge e se manifesta em sua imagem. E se vos perguntarem: quem sois vós? Respondei-lhes: nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens vos perguntarem: qual é o sinal do Pai em vós? Respondei: é movimento e repouso ao mesmo tempo. Seus discípulos perguntaram: quando virá o repouso dos mortos e em que dia virá o mundo novo? Respondeu-lhes ele: aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não os reconheceis. Disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Respondeu-lhes ele: rejeitastes aquele que está vivo diante de vós e falais dos mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele: se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. Disse Jesus: felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Quem não odiar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Quem não odiar seus irmãos e suas irmãs, não é digno de mim. Quem conhece o mundo, achou um cadáver, e quem achou um cadáver, dele não é digno o mundo. O reino do Pai é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. De noite, porém, veio seu inimigo e semeou erva má no meio da semente boa. O Senhor do campo não permitiu que se arrancasse a erva má, para evitar que, arrancando esta, também fosse arrancada a erva boa. No dia da colheita, se manifestará a erva má. Então, será ela arrancada e queimada. Feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou a vida. Olhai para o vivo, enquanto viveis, para que não morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver. Ao entrarem na Judéia, eles viram um samaritano que carregava uma ovelha. Jesus disse a seus discípulos: por que a carrega? Responderam eles: para matá-la e comê-la. Disse-lhes Jesus: enquanto a ovelha está viva, ele não a poderá comer, só depois de morta e cadáver. Replicaram eles: de outro modo, não a pode comer. Respondeu-lhes Jesus: procurai para vós um lugar de repouso, para que não vos torneis cadáveres e sejais devorados. Disse Jesus: haverá dois na mesma cama, um viverá, outro morrerá. Replicou Salomé: quem és tu, ó homem? Como que saído de um só? Tu que usavas a minha cama e comias a minha mesa. Respondeu Jesus: eu vim daquele que é todo um em si. Isso me foi dado por meu Pai. Disse Salomé: eu sou discípula tua. Vem, a propósito, o dito: quando o discípulo é vácuo, será repleto de luz, mas, quando é dividido, ele será repleto de treva. Eu revelo os meus mistérios àqueles que são idôneos para ouvi-los. O que tua mão direita faz, não o saiba a tua mão esquerda. Disse Jesus: um homem rico tinha muitos bens, e disse: vou aproveitar os meus bens. Vou semear, plantar, colher e encher os meus armazéns, a ponto de não ter falta de nada.
Foi isso que ele pensou em seu coração. E nessa noite, ele morreu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um homem fez um banquete e, depois de tudo preparado, enviou seu servo para chamar os convidados. Este foi ter com o primeiro e lhe disse: Meu senhor te convida para o banquete. O homem respondeu: Uns negociantes me devem dinheiro. Eles vêm à minha casa esta noite, e eu tenho de falar com eles. Peço-te que me dispenses de comparecer ao jantar. O servo foi ter com outro e lhe disse: Meu senhor te convidou. Este respondeu: Comprei uma casa e marcaram um dia para mim. Não tenho tempo de ir. Foi ter com outro dizendo: Meu senhor te convida. Este respondeu: Um amigo meu vai casar-se e eu fui convidado para preparar a refeição. Não posso atender. Favor dispensar-me. Foi então ter com outro e disse: Meu senhor te convida. Este respondeu: Comprei uma vila e vou cobrar a renda. Não posso comparecer. Queira escusar-me. O servo voltou e comunicou a seu senhor: Os convidados ao banquete pedem que os dispense de comparecerem. Disse o senhor a seu servo: Vai pelos caminhos e traze os que encontrares, para que venham ao meu banquete. Mas os compradores e negociantes não entrarão nos lugares de meu pai. Disse ele: Um homem tinha uma vinha, arrendou-a a uns colonos para a cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e o espancaram, a ponto de quase o matar. O servo foi dar parte a seu senhor. Esse disse: Talvez eles não o tenham conhecido, e enviou-lhes outro servo. Mas eles espancaram também este. Então o senhor mandou seu filho, dizendo: Talvez tenham respeito a meu filho. Mas, como os colonos soubessem que esse era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse Jesus: Mostrai-me a pedra que os arquitetos rejeitaram. Ela é a pedra angular. Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, esse não possui nada. Felizes sois vós, se vos rejeitarem e odiarem, e lá onde vos tiraram e odiaram, não será encontrado lugar algum. Felizes no seu coração são os perseguidos, os que na verdade conhecem o Pai. Felizes são os famintos, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Jesus disse: Se fizerdes nascer em vós aquele que possuís, ele vos salvará. Mas, se não possuirdes em vós a este, então sereis mortos por aqueles que não possuís. Destruirei esta casa, e ninguém a poderá reconstruir. Alguém disse a Jesus: Dize a meus irmãos que repartam comigo os bens de meu pai. Respondeu Jesus: Homem, quem me constituiu partidor? E dirigindo-se a seus discípulos, disse-lhes: Será que eu sou um partidor? Grande é a messe, e poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor para que mande operários à sua messe. Disse ele: Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na sala nupcial. O reino
é semelhante a um negociante que possuía um armazém. Achou uma pérola e, sábio como era, vendeu todo o armazém e comprou essa pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível que se encontra lá onde as traças não se aproximam para comê-lo, nem os vermes o destroem. Disse Jesus: Eu sou a luz, que está acima de todos. Eu sou o todo saiu de mim, e o todo voltou a mim. Rachai a madeira, lá estou eu. Erguei a pedra, lá me achareis. Por que saístes ao campo? Para verdes um caniço agitado pelo vento? Ou um homem vestido de roupas macias? Os reis e grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: Feliz o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram. Respondeu ele: Felizes os que ouviram o verbo do Pai e viveram a verdade. Porque virão dias em que direis: Feliz o ventre que não concebeu, e felizes os seios que não amamentaram. Quem conheceu o mundo achou o corpo, mas quem achou o corpo, desse tal não é digno o mundo. Quem ficou rico, saiba dominar-se. Quem ficou poderoso, saiba renunciar. Quem está perto de mim está perto da chama. Quem está longe de mim está longe do reino. Disse Jesus: As imagens se manifestam ao homem, e a luz que está oculta nelas, na imagem da luz do Pai, ela revelar-se-á, e a sua imagem será oculta pela luz. Quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos. Mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revela plenamente, será que suportareis isso? Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria morrido. As raposas têm as suas cavernas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Miserável o corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. Os arautos e os profetas irão ter convosco e vos darão o que é vosso. Dai-lhes também vós o que é deles. Disse Jesus: Por que lavais o exterior do recipiente? Não sabeis que o mesmo que criou o interior, criou também o exterior? Vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu domínio é agradável, e achareis repouso para vós mesmos. Disseram-lhe eles: Dize-nos, quem és tu, para que tenhamos fé em ti? Respondeu-lhes ele: Vós examinais o aspecto do céu e da terra, e não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis dar valor ao tempo presente. Procurai e achareis. O que me perguntastes nesses dias, eu não vô-lo disse. Agora vô-lo digo, e não me perguntais. Não deis as costas puras aos cães, para que não as arrastem ao lodo, nem lanceis as pérolas aos porcos, para que não as conspurguem. Quem procura, achará, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando tendes dinheiro, não o emprestei contra juros, mas dai-o a quem não vô-lo possa restituir. O reino do Pai é semelhante a uma mulher que tomou um pouco de fermento, misturou-o com a massa e fez dela grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Disse Jesus: o reino é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho, uma alça da vasilha quebrou e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela o percebesse. E por isso, não se afligiu. Chegada em casa, ela colocou a vasilha no chão e achou-a vazia. O reino do Pai é semelhante a um homem que quis matar um poderoso. Em sua casa, desembainhou a espada e a enterrou na parede, para certificar-se de que a sua mão era assaz forte. Depois, foi matar o poderoso. Seus discípulos lhe disseram: teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Respondeu-lhes ele: os que nesses lugares fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minha mãe, e são eles que entrarão no reino de meu Pai. Mostraram a Jesus um pedaço de ouro e disseram: os agentes de César exigem de nós o pagamento do imposto. Respondeu ele: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Quem não abandona seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar seu pai e a sua mãe, como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Ai dos fariseus, eles se parecem com um cão deitado no coxo de bois, que não come nem deixa os bois comerem. Feliz do homem que sabe por onde penetram os ladrões. Assim, pode erguer-se, reunir forças e estar alerta e pronto antes que eles venham. Disseram-lhe: vinde, vamos hoje orar e jejuar. Respondeu Jesus: que falta cometi eu? Em que ponto sucumbi? Mas quando o esposo sair do seu tálamo nupcial, então oraremos e jejuaremos. Disse Jesus: quem conhece seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Se de dois fizerdes um, então vos fareis filho do homem. E então, se disserdes a este monte: retira-te daqui, ele se retirará. Disse-lhe Jesus: o reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se extraviou e era a maior delas. Deixou as 99 e foi em busca daquela única até achá-la. E depois de achá-la, lhe disse: eu te amo mais do que as 99. Quem beber da minha boca, tornar-se-á como eu, e eu serei como ele é, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. O reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto um tesouro de que ele nada sabia. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada. Tomou posse e vendeu o campo. Mas o comprador descobriu o tesouro ao arar a terra. Quem achou o mundo e se enriqueceu, renuncia ao mundo. O céu e a terra se desenrolarão diante de vós, e quem vive do vivente não verá a morte. Quem se acha a si mesmo, dele não é digno o mundo. Deplorável a carne que depende da alma, deplorável a alma que depende da carne. Os discípulos perguntaram-lhe: em que dia vem o reino? Jesus respondeu: não vem pelo fato de alguém esperar por ele, nem se pode dizer: ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino está presente no mundo inteiro, mas os homens não o enxergam. Simão Pedro disse:
Seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: Eis que eu a atrairei, para que ela se torne homem, de modo que também ela venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós, homens, porque toda a mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus.